Vamos falar agora, então, formalmente das linguagens aceitas por autômatos de pilha. A gente vai ver que existem duas formulações que são equivalentes para a aceitação de uma palavra por um autômato de pilha. A primeira dela é essa que a gente já vem falando, que é a aceitação pelo estado final, significa que se processou toda a cadeia, se a descrição instantânea está no estado final, não importa o que está na pilha, você aceita a cadeia. E uma alternativa para aceitação, a gente chama de aceitação por pilha vazia. Significa que você vai aceitar a cadeia quando a pilha ficar vazia. Então, processou toda a cadeia, a pilha está vazia, você aceita a cadeia. Tá? Dependendo de algumas formulações, você não precisa nem ter processado toda a cadeia. Só da pilha estar vazia, você já pode aceitar a cadeia. Tá? A gente vai ver isso aqui para frente. Na nossa primeira formulação, que é pelo estado final, que é aquela que a gente já estava acostumado, né? Quando a gente falou de autômatos finitos, a gente aceitava uma cadeia, se ao processar toda a cadeia, chegava no estado de aceitação. Aqui também a gente fez, se ao processar toda a cadeia, partindo da pilha com Z0 no começo, partindo do estado inicial, processando toda a cadeia, se chegou no estado de aceitação, a cadeia ela é aceita. Então a gente pode falar que para um autômato P, a linguagem reconhecida L de P, então lembra, a gente já usou esse L aqui para várias coisas, então L de P vai ser a linguagem reconhecida pelo estado final, e a gente vai determinar ela como sendo o conjunto das cadeias W, tal que W vai pertencer às cadeias geradas pelo alfabeto sigma, e a gente tem uma transição começando em Q0, ao processar a cadeia W, com o Z0 no fundo da pilha, né, ao processar o W estando em Q0, a gente vai fazer em múltiplos passos, descrições instantâneas, então transições, tal que a gente vai chegar em um estado de aceitação, não vai ter mais nada para processar da cadeia, e o símbolo gama, que é uma cadeia de símbolos de pilha, não importa qual que é essa cadeia. Então, qualquer cadeia de pilha, o importante mesmo para a gente é chegar em QF, onde QF faz parte do conjunto de aceitações. Essa é a formulação que a gente tem, e a gente pode falar agora que é o conteúdo final da pilha, ele é irrelevante. O que importa é, chegou no estado de aceitação ao processar toda a cadeia? Então, a cadeia é aceita. E a gente vai ver uma formulação equivalente, que é a linguagem reconhecida por pilha vazia. Essa formulação, a gente vai chamar de NP, o conjunto das cadeias que são reconhecidas por pilha vazia, como sendo todas as cadeias W que a partir de Q0 ao processar W com o Z0 inicialmente na pilha, então aqui a gente também sempre vai considerar um símbolo inicial na pilha. Ele está aqui, ó. Com esse Z0 na pilha, em múltiplas transições da descrição instantânea, a gente chega em um estado qualquer que, não importa, então qualquer estado que a gente chega, mas o importante é que a gente tenha processado toda a cadeia e a pilha ficou vazia. Então, se processou a cadeia, a pilha ficou vazia, a gente aceita essa cadeia W, por isso que a gente falou que o conjunto das cadeias aceitas é esse conjunto formulado aqui. Nesse caso, quando a gente tem um autômato que aceita por pilha vazia, a gente costuma omitir o conjunto de estados de aceitação. Então, antes, a descrição de um autômato eram 7 elementos. Agora a gente tem uma descrição com 6 elementos para ficar claro aqui, ó. Antes tinha um elemento aqui, que era o conjunto de aceitação. Deixa eu ver aqui a ordem dele, era no final. Então aqui a gente tinha um elemento que era o F. Se a gente não vai aceitar pelo estado, então não precisa definir o F, né? Então é muito comum a gente ver essa descrição do autômato de pilha com aceitação por pilha vazia sem a descrição do estado de aceitação. Na maioria das vezes, o conjunto de um autômato aceito por estado vazio, ele vai ser diferente do conjunto das cadeias que são aceitas por pilha vazia, porque a gente projeta o autômato já pensando nesse mecanismo, se vai aceitar por estado final ou por pilha vazia. Nesse exemplo que a gente viu aqui do AN-BN, quando a gente chega no estado Q2, a pilha vai conter o Z0. Então quer dizer que a gente nunca vai esvaziar essa pilha. Tá? Então, se a gente quisesse que esse autômato aceitasse por pilha vazia, a gente ia ter que fazer alguma modificação. Nesse caso aqui é simples, porque se a gente quiser modificar esse autômato, a gente pode simplesmente, no momento em que chegou no estado de aceitação, a gente faz essa transição aqui, ó. Não tem mais nada para ser processado, se tiver o Z0
no topo da pilha, que com certeza tem, né? Porque a gente só veio para cá porque tinha o Z0. Agora você tira esse Z0, então substitui ele pela cadeia vazia. Então esse novo autômato, que eu estou chamando aqui de pelinha, ele reconhece a cadeia por pilha vazia. Tá? Então, modificando o autômato, pode ser que seja tranquilo de obter uma versão para aceitar por pilha vazia. Voltando aqui só no outro slide, a gente tem que definido aqui que a linguagem reconhecida por pilha vazia desse autômato é o conjunto vazio, né? Porque ele nunca esvazia a pilha. Então, se eu te der esse autômato e falar qual é a linguagem aceita por pilha vazia, você tem que falar é a linguagem vazia. Mas é fácil de alterar o autômato. E, na verdade, a gente vai ver agora que esses dois formalismos de aceitação, ou por estado final ou por pilha vazia, eles são equivalentes. Significa que a gente sempre pode converter um autômato de um formalismo para um autômato de outro, e vice-versa.